Olá, aqui professor Gilson de Mendonça. Vou falar um pouquinho sobre glândulas paratireoides e processo de homeostasia do cálcio. As glândulas paratireoides produzem um hormônio chamado paratormônio, também conhecido pela sigla de PTH. Essas glândulas são glândulas associadas à tireoide. Na verdade, a imensa maioria dos indivíduos, das espécies animais, possuem dois pares de glândulas paratireoides, cada um desses pares associado a cada um dos lobos da tireoide. Exceção à regra são os suínos, que apresentam apenas um par. O paratormônio, ou hormônio da glândula paratireoide, é um hormônio de natureza bioquímica polipeptídica, portanto, é um hormônio proteico e aí obedecendo todas aquelas características dos hormônios proteicos. Principal função do hormônio da paratireoide é participar na manutenção da concentração extracelular de cálcio no organismo, a chamada calcemia. Sempre que houver diminuição na concentração extracelular de cálcio, essa vai ser a sinalização para que haja aumento na secreção do PTH pelas glândulas paratireoides. PTH, então, será liberado em maior quantidade para o sangue. Mas o start, a sinalização, é a diminuição na concentração extracelular de cálcio. O paratormônio, ou PTH, ele tem ação em três sistemas, que são os rins, no intestino e nos ossos. No sistema renal, nos rins e nos ossos, a ação do PTH ela é direta, né? E no intestino, a ação do PTH é dita indireta. Por quê? Porque no intestino, a ação do paratormônio se dá via vitamina D. Em alguns estados fisiológicos, pode acontecer um processo de hipertrofia das glândulas paratireoides, chamada hipertrofia fisiológica da paratireoide. Basicamente, esses estados são estados gestacionais ou estados lactacionais. Portanto, em fêmeas, durante a gestação ou durante a lactação, pode acontecer pela demanda, pelo consumo maior de cálcio no organismo materno, pode acontecer hipertrofia fisiológica da paratireoide. O processo de homeostase do cálcio, manutenção do equilíbrio dos níveis de cálcio no organismo. Da quantidade total de cálcio existente no sangue circulante, o cálcio ionizado, forma de cálcio 2+, do total, aproximadamente 40% desse volume está ligado a alguma proteína, uma fração ligada a proteínas. E os outros 60% é a dita fração ultrafiltrável. Destes 60% ainda, 10% podem estar complexados a íons, a outros íons, onde o fosfato é o principal íon ao qual o cálcio se complexa. E dessa parcela de 60%, descontando os 10% complexados, os outros 50% é a forma ionizada. A forma ionizada é a forma biologicamente ativa, ou seja, é a forma do cálcio que vai desempenhar o seu papel nas inúmeras e diferentes reações fisiológicas que acontecem no organismo animal. Aí relembrem a participação do cálcio na contração muscular, a participação do cálcio em diversos outros eventos fisiológicos que acontecem no organismo. Se houver alterações na concentração proteica plasmática, ou seja, uma possível diminuição na concentração de proteínas plasmáticas, isso pode alterar as formas de apresentação do cálcio. Lembrando que uma das maneiras nas quais o cálcio se apresenta é ligado justamente a proteínas. Se houver alterações na concentração aniônica complexada, especialmente naquela fração complexada com fosfato, também podemos ter alteração na forma de apresentação do cálcio.
E, em terceiro e último lugar, distúrbios de equilíbrio ácido-básico também podem colaborar, contribuir ou influenciar na forma de apresentação do cálcio, porque uma das maneiras que o cálcio se apresenta é ligado à albumina. A albumina é uma proteína plasmática que também participa ativamente no equilíbrio ácido-básico, porque ela liga íons de hidrogênio. Então, distúrbios ácido-básicos podem também influenciar na forma de apresentação do cálcio no plasma, né, no sangue. Porém, isso só vai haver, só vai ter significado fisiológico, só vai manifestar um significado fisiológico se alterar as concentrações de cálcio ionizado. Porque a forma de cálcio ionizado, essa forma aqui, cálcio 2+, é aquela que é biologicamente ativa. Então, se nós tivermos alterações na concentração proteica, plasmática, alterações na concentração complexada com ânions, distúrbios de equilíbrio ácido-básico, mas essas alterações não influenciarem na forma de cálcio ionizado, nós, teoricamente, não devemos esperar nenhum significado fisiológico disso. A influência do equilíbrio ácido-básico, né, e a relação disso com a concentração de cálcio se dá na medida em que a albumina, que é uma proteína plasmática, que é uma proteína que também transporta cálcio, a albumina participa ativamente do equilíbrio ácido-básico. Em processos de desequilíbrio com tendência de acidemia, ou seja, diminuição do pH do sangue, o que acontece? A albumina passa a captar íons de hidrogênio, porque se nós temos um processo de acidemia, porque há um excesso de íons de hidrogênio livres. E a albumina tem essa capacidade de captar esses íons de hidrogênio livres para diminuir a sua fração e assim colaborar com a manutenção do equilíbrio ácido-básico. Só que os mesmos sítios em que o hidrogênio se liga são sítios que o cálcio se liga, então é uma competição. Se a proteína precisar captar mais íons de hidrogênio, ela teoricamente, né, a tendência é ela transportar menos cálcio. Se ela transporta menos cálcio, se o cálcio se liga em menor proporção a essa proteína, porque ela está ocupada já com hidrogênio, a tendência é aumentar a fração de cálcio ionizado, aumentar o teor, concentração de cálcio ionizado no sangue. Isso num processo de acidemia. Se nós tivermos um desequilíbrio ácido-básico no sentido inverso, oposto, uma alcalemia, ou seja, tendência de aumento no pH do sangue, normalmente o que a albumina faz é liberar os íons de hidrogênios que ela porventura possa estar prendendo, porque se há um processo de alcalemia, porque há uma deficiência de hidrogênio livre. Então ela libera o hidrogênio e assim ela consegue ligar mais íons cálcio. Né? Tem uma tendência de transportar e de ligar mais íons cálcio na albumina. Com isso, há uma tendência também de diminuir a concentração de cálcio ionizado livre, que é a forma biologicamente ativa. Então, em processos de acidemia, a tendência é aumentar o cálcio ionizado, que é a forma biologicamente ativa. No processo de alcalemia, a tendência é diminuir essa forma ionizada. Tudo isso relacionado aí na possível participação da albumina na manutenção do equilíbrio ácido-básico do organismo e na competição que há entre o hidrogênio e o cálcio de se ligarem a essa proteína. A homeostasia global do cálcio, ou seja, o equilíbrio global do cálcio, então envolve 3 sistemas, que são os ossos, sistema músculo-esquelético, os rins, no sistema renal e no sistema digestório e intestino. E envolve também a participação de 3 hormônios. O PTH, ou paratormônio, que é o hormônio das glândulas paratireoides, a calcitonina, que é um hormônio produzido pela célula C da tireoide, é um hormônio tireoidiano, e a vitamina D, que embora tenha o nome de vitamina D, ela não tem só essa ação, né, como vitamina, é um hormônio importante do organismo. Esses 3 hormônios participam também na manutenção do equilíbrio global do cálcio. A regulação na secreção do hormônio e as ações desse hormônio nos 3 sistemas está resumido e ilustrado nesse diagrama. Como já citado no começo, a diminuição da concentração de cálcio plasmático é o sinal, né, para que haja o aumento na secreção do paratormônio. Cai o nível de cálcio ionizado no plasma, aumenta a secreção de PTH pelas glândulas paratireoides.
Esse hormônio, nos ossos, promove, estimula aumento da reabsorção óssea e, com isso, libera cálcio da matriz óssea. No sistema renal, ele diminui a reabsorção de fosfato, gerando um quadro de fosfatúria, porque aí o fosfato é eliminado pela urina. Aumenta a reabsorção de cálcio e aumenta a AMP cíclica urinária. E no intestino, indiretamente, ele aumenta a absorção de cálcio via intestinal. Indiretamente porque a relação, né, do PTH com o aumento de absorção do cálcio no intestino se dá via 1,25 de hidroxicolecalciferol. O 1,25 de hidroxicolecalciferol é a forma biologicamente ativa da vitamina D. Então, no intestino é via vitamina D, é indireta a ação do PTH. Todas essas ações somadas, tanto em nível de ossos, como em rins, como em intestino, tendem a aumentar a concentração plasmática, né? Elevar a concentração plasmática de cálcio em direção aos níveis fisiológicos normais e restabelecer o equilíbrio, restabelecer a homeostasia. Nos ossos, o paratormônio ele promove a diferenciação dos monoblastos em osteoclastos. Monoblastos são células indiferenciadas e dão origem, sob o estímulo do PTH, dão origem aos osteoclastos. Osteoclastos são células responsáveis pela mobilização da matriz óssea, né? Reabsorção e mobilização da matriz óssea e, consequentemente, a disponibilização do cálcio. O detalhe é que os receptores para o hormônio, os receptores para o PTH, eles não estão localizados nos osteoclastos, né? Eles estão localizados nos osteoblastos. Tudo bem, mas aí fica, né, me parece que uma certa incoerência, porque osteoblasto é a célula de síntese óssea, é a célula que promove a deposição, né, a mineralização do osso. E o osteoclasto é que faz o contrário. Ora, se nós queremos justamente a liberação do cálcio que está presente no osso, como é que o osteoblasto pode ser estimulado? É que a ação é a seguinte: os receptores estão nos osteoblastos. Inicialmente, o paratormônio ele ativa os osteoblastos e, num primeiro momento, tem o estímulo na formação do osso, pela ativação mais intensa dos osteoblastos. Só que é uma ação muito breve, muito rápida. Por quê? Porque os osteoblastos ativados pelo PTH liberam efetores parácrinos, são substâncias químicas que, via parácrina, interagem com osteoclastos, que são vizinhos aos osteoblastos. Então, os osteoblastos respondem ao PTH e, durante essa resposta, liberam um mediador químico que vai ativar o osteoclasto, que é a célula que vai fazer exatamente o contrário. Vai mobilizar a matriz óssea e finalmente poder liberar o cálcio para o sangue. Então, esse é um detalhe interessante, em que há uma ativação inicial, o hormônio interage inicialmente com o osteoblasto e, na sequência, o osteoblasto estimula o osteoclasto. Nos rins, o paratormônio, então, inibe a reabsorção de fosfato, o fosfato vai ser eliminado pela urina e podendo gerar um quadro chamado fosfatúria. Por que isso? A fosfatúria, a eliminação do fosfato pela urina é importante porque eliminando o fosfato pela urina diminui a probabilidade desse fosfato se complexar com o cálcio. Lembre-se que é necessário, nesse momento, aumentar a concentração de cálcio ionizada, cálcio livre. Todas as formas de cálcio ligadas, presas, não nos interessam nesse momento. Então, aquela forma de cálcio complexada com ânions, onde o fosfato é o principal, tem que ser evitada. E como é que o organismo faz isso? Eliminando, mandando embora, exportando o fosfato pela urina. Então, por isso que nos rins, o paratormônio estimula a eliminação diminui a reabsorção de fosfato, elimina ele pela urina e assim contribui, né, para aumentar a fração de cálcio livre, diminuindo o seu complexo com o fosfato. Além disso, também em nível renal, o paratormônio estimula a reabsorção do próprio cálcio. Então, aumenta a reabsorção de cálcio, manda embora o fosfato, com isso diminui a ligação do cálcio com o fosfato e aumenta a concentração plasmática de cálcio ionizado, a forma biologicamente ativa. No intestino é onde o PTH age indiretamente via vitamina D.
No intestino, o paratormônio estimula uma enzima, ativa uma enzima chamada 1-alfa-hidroxilase. Desculpa, no intestino não, nos rins. A ativação da enzima 1-alfa-hidroxilase se dá em nível renal. Tá? Essa enzima ela é responsável pela conversão da vitamina D da sua forma inativa para a sua forma ativa. E a vitamina D na forma ativa aumenta a absorção intestinal de cálcio. Então, relembrando, repassando, PTH estimula, ativa uma enzima em nível renal chamada 1-alfa-hidroxilase. Essa enzima converte a vitamina D na sua forma ativa. E a forma ativa aumenta a absorção intestinal de cálcio. A vitamina D, então, ela tem uma atuação sinérgica com o PTH. Né? A ação do PTH é indireta, né, via vitamina D, mas a ação dos dois ela é sinérgica. Ela atua no sentido de colaborar ou, né, de permitir que mais rapidamente se restabeleça os níveis, né, de cálcio, a concentração plasmática de cálcio ionizado. A vitamina D ela é formada a partir de um precursor na pele chamado 7-desidrocolesterol. É uma molécula de origem lipídica. E esse precursor, o desidrocolesterol, sob a ação da radiação ultravioleta do Sol, ele é convertido em colecalciferol. Colecalciferol é também conhecido pelo nome de vitamina D3. Na verdade, a maioria dos suplementos vitamínicos de vitamina D que se encontra hoje é colecalciferol, é vitamina D3. A maioria, não todos. Essa forma de colecalciferol, vitamina D3, vai através da corrente circulatória ao fígado. No fígado recebe um primeiro grupamento hidroxila na porção 25 da molécula e se transforma em 25-hidroxivitamina D3 ou 25-hidroxicolecalciferol. Esta forma ainda não é a forma ativa da vitamina. Essa forma, quando houver diminuição na concentração plasmática de cálcio e consequentemente, aumento na secreção do PTH e diminuição do fosfato, em nível renal, essa forma recebe mais um grupo hidroxila, desta vez na porção 1 da molécula. E se transforma em 1,25-dihidroxi, porque agora temos duas hidroxilas, 1,25-dihidroxivitamina D3. Ou 1,25-dihidroxicolecalciferol. Essa sim é a forma ativa. A enzima 1-alfa-hidroxilase, citada anteriormente, é a enzima que catalisa essa reação, essa inserção do segundo grupamento hidroxila na cadeia em nível renal, transformando assim a vitamina D na sua forma ativa. E essa forma ativa da vitamina D, em nível de ossos, estimula a mobilização do cálcio e em nível intestinal, estimula a absorção de cálcio. A absorção de cálcio no intestino por ação da vitamina D se dá na forma de que, na verdade, o cálcio ele é absorvido, né, da luz intestinal, obviamente cálcio presente na dieta, ele é absorvido pela célula da parede do intestino e nas células da parede do intestino, neste caso, obviamente, intestino delgado, existe uma proteína chamada calbindina D28K. Essa proteína, ainda tem algumas coisas para a gente descobrir a respeito dela, mas essa proteína parece que o seu principal papel é a ligação e o transporte intracelular do cálcio que foi absorvido na luz do intestino. Transportando-se o cálcio dentro da célula, né, o cálcio ligado nessa proteína, ele não vai interferir no metabolismo celular, ele não está livre, né? Então ela liga, forma uma certa reserva de cálcio na célula intestinal e transporta no seu interior até a membrana, né, voltada para o lado do sangue, né, onde o cálcio vai ser exportado com gasto de energia por uma bomba de cálcio na membrana da célula. Mas a função da vitamina D, neste caso, é estimular a síntese dessa proteína. A vitamina D ativa, né, claro, 1,25-dihidroxicolecalciferol, ela estimula a síntese da calbindina. E estimulando a síntese da calbindina nas células do intestino delgado, potencializa este processo de
captura, ligação e transporte intracelular de cálcio na parede do intestino, o que finalmente vai potencializar a absorção de cálcio da luz do intestino, do cálcio do alimento, para o sangue. Esse é o papel da vitamina D na absorção de cálcio no intestino. A vitamina D, além disso, também promove a reabsorção de cálcio e fosfato nos rins, promove a reabsorção óssea. Na verdade, a ação da vitamina D nos ossos, a ação global dela é promover a mineralização. Só que existe um detalhe, para que possa haver uma intensificação do processo de mineralização óssea, é necessário haver primeiro a reabsorção do osso, entre aspas, velho, né? Ou que já está ali formado, num processo de remodelagem óssea. Então, para depositar mais mineral, é preciso remover ou reabsorver, durante a remodelagem óssea, o mineral já depositado. A vitamina D, a ação global final é mineralizar, mas num primeiro momento ela estimula a reabsorção. E é justamente nesse momento em que ela estimula a reabsorção que ela colabora para aumentar o nível plasmático de cálcio, tá? Tanto de cálcio quanto de fosfato, certo? Por fim, o terceiro hormônio envolvido na homeostasia global do cálcio é a calcitonina. A calcitonina é um hormônio tireoidiano, produzido pela célula C da tireoide. O principal estímulo para a secreção de calcitonina é exatamente o contrário do estímulo do PTH. Calcitonina ela é liberada quando a concentração plasmática de cálcio aumenta. A calcitonina é o contraponto, a calcitonina é o outro prato da balança, é o que mantém o equilíbrio nas ações dos outros dois hormônios, do PTH e da vitamina D. Tá? A principal ação da calcitonina é inibir a reabsorção óssea osteoclástica. Então, ela inibe a ação dos osteoclastos em nível ósseo, diminuindo assim a reabsorção óssea e colaborando para diminuir os níveis plasmáticos de cálcio, mantendo a homeostase, então mantendo o equilíbrio global desse elemento no organismo. Era isso pelo momento. Muito obrigado pela atenção.